todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral: a palavra da vida, a comunhão da vida e pedras vivas para a edificação. Chegamos à conclusão das epístolas de João, mensagem 12. A leitura da Bíblia, 2 João, versículo de 1 a 13, 3 João, versículos de 1 a 15, ou seja, as duas últimas epístolas de João. Versículo 1, 2 João, versículo 1. O presbítero, a igreja, a senhora eleita, o presbítero, a senhora eleita, e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Esta senhora eleita, a quem se destinou essa segunda carta de João, sempre uma discussão entre os estudiosos da Bíblia, alguns acham que João estava se referindo a uma igreja, mas outros dizem que é uma senhora mesmo, uma pessoa que tem proeminência em uma igreja localizada próxima a Éfeso, que João estava residindo. A palavra senhora em grego é cúria, que poderia ser o nome dessa senhora, a qual, segundo a história, vivia perto de Éfeso e que a sua irmã foi mencionada no versículo 13, último versículo da 2 João: os filhos da tua irmã eleita te saúdam. E essa irmã dela morava em Éfeso. E a igreja da cidade dessa senhora reunia na casa dela. Irmãozão, não me preocupo, eu não sei exatamente se é uma senhora ou se referia a uma igreja, mas o importante é o que João escreveu aqui, Então, quem escreve essa senhora ou a igreja é o presbítero. João escreveu como presbítero. Bom, vocês sabem que a palavra presbítero significa ancião, significa alguém avançado na vida, uma pessoa, um sênior. Os presbíteros de cada igreja são estabelecidos pelos apóstolos em cada cidade, porque no momento de sua designação são pessoas relativamente mais maduras espiritualmente falando do que os demais irmãos. São pessoas capazes de assumir responsabilidade de supervisão. Por isso vem a palavra bispos. Bispos não são uma outra categoria, senão a função dos presbíteros. Os presbíteros são pessoas mais maduras relativamente na igreja, no momento em que foram estabelecidos. E bispos referem-se à sua função, porque em grego essa palavra bispo é supervisor, alguém que faz a supervisão. Então, a função dos presbíteros é a de supervisão. Isso está claro no livro de Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1,
versículo 5: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Então, Timóteo era um cooperador de Paulo, e Paulo encarregou a Timóteo para, estabelecer, constituir presbíteros em cada cidade. Uma igreja em cada cidade, há uma só igreja, e uma só igreja há um só grupo de presbíteros, de presbitério. Aí ele continua: alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo, ele falou em estabelecer presbíteros, e aqui ele o chama de bispos. É indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, que é dado a ira, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel. Esse é o ponto mais importante. De um lado, ele tem que ter um padrão humano alto, elevado, mas é necessário que um bispo ou um presbítero seja apegado à palavra fiel, que é segundo o ensinamento. Todo lugar que aparece doutrina, irmãos, na verdade é ensinamento, e é segundo o ensinamento, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para converter os que contradizem. 1 Timóteo 3, versículo 1: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra aspira. Aqui fala de aspiração, não é ambição, é aspiração. Alguém que deseja, cuidar da igreja, ter responsabilidade pela igreja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governa bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então, esses são as qualificações de um bispo, de um presbítero. Por isso eu quero repetir: os bispos e os presbíteros são as mesmas pessoas. Segundo a maturidade, são presbíteros. Segundo a função, são bispos ou supervisores. Eles recebem instruções dos apóstolos e executam as instruções em sua cidade, na sua igreja. Irmãos, isso é muito importante, porque alguns propagam um conceito errado de que os
Os presbíteros de cada igreja são constituídos pelos apóstolos, mas depois que eles são constituídos, os apóstolos não têm mais nenhuma relação com os presbíteros, e os presbíteros têm autonomia total para gerir aquela igreja. Não é verdade. Se você olhar para toda a Bíblia, os presbíteros se sujeitam à linha dos apóstolos, principalmente com relação à palavra e às instruções que recebem. Portanto, porque, irmãos, a igreja não é uma igreja em cada cidade, autônoma, não é. Nós formamos o corpo de Cristo. Esse corpo de Cristo, irmãos, recebe uma só ordem, uma só palavra, e nós executamos essa palavra em todas as cidades, em todos os países, em todos os continentes. Irmãos, isso que é bonito. Então Deus tem na terra um exército celestial para fazer a sua vontade acontecer, para fazer Cristo o cabeça sobre a igreja, e depois, através da igreja, Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Isso está em Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Portanto, irmãos, as igrejas não são independentes, autônomas. Nós estamos dentro do fluir de um só corpo, né? Estamos na comunhão do corpo de Cristo, através da palavra da vida. João, além da função de apóstolo, ele também devia ser presbítero em Éfeso, cuidando da igreja em Éfeso, pelo seu papel de um supervisor espiritual da igreja em Éfeso. E vamos lá, vamos seguir. Versículo 2. 2 João, versículo 2. Amado, perdão, versículo 2: por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Irmãos, aqui fala Senhor Jesus. Aqui fala da verdade, né? Aqui a verdade é o que Deus precisa constituir a igreja. A igreja é formada pelos homens que o Senhor resgatou do mundo. Nós estávamos todos mortos em nossos delitos e pecados, como diz Efésios. Vamos lá para Efésios, vai. Efésios capítulo 2. Vamos ler, né? Efésios 2. Ele vos deu vida, versículo 1, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O Senhor nos transferiu diretamente do mundo, diretamente desse ambiente em que nós andávamos, segundo as inclinações da nossa carne andávamos,
fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e nós éramos, por natureza, filhos da ira, como todos os homens. Mas um dia Deus teve misericórdia de nós, e Ele nos alcançou com a sua graça. E nós recebemos uma palavra do Evangelho, a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação. Irmãos, nós recebemos o Senhor, recebemos a vida eterna, e agora, irmão, nós somos trazidos para a igreja. Não sei se vocês estão me entendendo. Nós viemos direto do mundo, dessa situação tão lamentável, direto para a igreja, tá? Então, alguma coisa, né, Deus precisa ser feito. Por quê? Porque quando nós cremos em Jesus, o nosso espírito humano, ao receber o nosso Senhor Jesus, nós somos regenerados, nascemos de novo, nós nascemos filhos de Deus, e Deus, o Espírito de Deus, passou a habitar em nosso espírito. O nosso espírito então é outra pessoa, agora nasceu de novo, tem um novo nascimento. A vida de Deus hoje está em nosso espírito. Todavia, nós somos seres humanos que temos três partes. O espírito humano, pela salvação, foi salvo, foi regenerado. Deus entrou nele, a vida de Deus entrou nele. Mas nós temos outras duas partes. Nós temos a alma, nós temos o corpo. A nossa alma ainda acabou de ser transferido desse ambiente do mundo para a igreja. Então a nossa alma ainda estava, né, cheia de vaidade, porque nós havíamos, né, o homem havia se desconectado do único Deus verdadeiro e caiu nas garras do inimigo, e o diabo é o pai da mentira. Nele não há verdade, porque ele nunca se firmou na verdade. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio. Então, por quê? Porque ele é mentiroso e é o pai da mentira. E nós estávamos vivendo nesse ambiente da mentira. Agora que nós somos trazidos para a casa de Deus, para a igreja, irmãos, Deus precisa rapidamente fazer um processo de quê? Ele precisa nos encher com a verdade, nos encher com a verdade e tirar toda a mentira e toda a falsidade da nossa alma. A nossa alma precisa de transformação, a nossa alma precisa de santificação. Por isso, irmãos, em João 17:17, Jesus então ora ao Pai com relação a essas pessoas que o Pai entregou na sua mão, confiou a Ele, né? Por isso, né, ele diz no versículo 16, João 17, eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, o que nós temos que fazer com essas pessoas que o Senhor tirou do mundo? Agora eles não são mais do mundo, eles fazem parte do organismo vivo de Deus, o espírito deles foi salvo, né? Ele já tem a vida de Deus em seu espírito, só que a alma deles precisa ser santificada. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós precisamos ser santificados, graças a Deus. Deus nos deu um caminho, a palavra da verdade, a palavra da vida, que chega até nós, através do anúncio dos apóstolos, que nós recebemos a vida divina. E ao recebermos a vida divina, nós somos introduzidos na comunhão da vida. E essa comunhão da vida, que está fazendo, irmãos? Está nos constituindo com a verdade. Infelizmente, muitos cristãos entendem a verdade como doutrinas, como conhecimento bíblico. Quando a gente fala a verdade bíblica é uma doutrina bíblica. Não, a verdade é o próprio Deus, o próprio Cristo, como a realidade.
Nessa verdade, irmãos, não contém nada que é falso, é tudo realidade, tudo original, tudo genuíno, é o que Deus é. Portanto, irmãos, nos faltava isso, e agora precisamos de um processo de Deus nos santificar, colocando verdade em nós. Por isso, é importante Efésios capítulo 5, vamos lá. Vocês não estão enjoados de eu falar essas coisas, né? Senhor Jesus. Efésios 5, versículo 25. Porque se eu não mostrar para vocês esse caminho todo, vocês não iriam entender o contexto, né? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então Cristo morreu, sim, entregou a sua própria vida pela igreja. Com que propósito? Para que a santificasse. Porque a nossa alma precisa de santificação. A nossa alma veio diretamente do mundo para a igreja. Então, agora que nós estamos nessa comunhão da vida, a comunhão da vida precisa fazer esse processo de nos santificar, de colocar a santidade de Deus, a natureza de Deus na nossa alma, certo? Então, como Deus está nos santificando? Versículo 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O que é essa lavagem de água pela palavra? É a comunhão da vida. É a comunhão da vida circulando entre nós, está nos lavando. A palavra, a palavra é água, essa água da vida está nos lavando. Assim como, irmãos, a corrente sanguínea que corre nos meus vasos sanguíneos está lavando todas as células do meu corpo, né? Da mesma maneira, Deus está nos santificando através da circulação do sangue espiritual. Por isso, irmãos, no Antigo Testamento Deus disse: a vida está no sangue. A vida do animal estava no sangue do animal. Irmão, mas essa vida só tem vida enquanto o sangue circula. O sangue parado é morte, o sangue que circula é vida. Graças a Deus, irmãos, como é que você recebe a vida? Pela comunhão da vida, pela circulação da vida, e a palavra está te santificando. Como Ele está nos santificando? Está trazendo, irmãos, a realidade de Deus. Deus é o único Deus verdadeiro e Cristo é a verdade. Então, Deus está, através da palavra, fazendo a verdade sendo sedimentada em você, sedimentada em mim. E quando para ele poder sedimentar, né, em você um elemento da verdade, ele precisa tirar o elemento antigo, porque, né, o elemento antigo está ocupando espaço na minha alma, e esse que ocupa meu espaço é o homem velho, é aquele que faz parte dos filhos da ira. Então esse elemento precisa sair para que o elemento novo entre nele, no espaço dele. Vocês estão entendendo? Deus está fazendo isso. Deus está tirando aquele que ocupa, ou a parte do velho homem que ocupa o seu ser, na sua alma, está tirando e colocando o elemento que é a verdade, que é Cristo, está sendo sedimentado em você. Irmãos, assim, de célula em célula, Ele vai fazendo esse trabalho. Vocês já ouviram falar de um pedaço de madeira petrificada, de tanto ficar no leito de um rio sendo rico em componentes minerais? Vamos ver, cai um pedaço de madeira no leito desse rio, e ao deixar essa água cheia de elementos minerais passarem
anos e anos, talvez dezenas de anos, até centenas de anos, passando por esse pedaço de madeira. O que está acontecendo? Essa corrente de água cheia de elementos minerais estão tirando os elementos de madeira, estão repondo os espaços vazios com elementos minerais. Depois de algum tempo, todos os elementos de madeira são substituídos pelos elementos minerais. E você vê o aspecto daquele pedaço de madeira, parece ser madeira, mas a hora que você vai pegar tem o peso de uma pedra, porque foi totalmente transformado esse pedaço de madeira. Irmãos, é isso que o Senhor está fazendo em nós. Por isso, irmão, a água tem que estar circulando, tem que ser água corrente, né? Quando a água passa, irmãos, tira elemento velho. No lugar que ele tirou o elemento velho, o elemento da verdade de Deus, a realidade de Deus, é incrustada naquele lugar. Irmãos, de palavra em palavra, comunhão em comunhão da vida, nós estamos sendo constituídos com a verdade. Nós não precisamos fingir o que não somos. Não precisa fingir ser um cristão bom. Basta deixar essa verdade constituir em você. Você vai ter a realidade de um cristão, né? Não precisa tentar amar porque você foi ensinado tem que amar os irmãos. Não, essa verdade constituída em você, vai fazer com que você ame os irmãos. Então, irmãos, questão é de verdade. Por isso, irmãos, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Portanto, irmãos, nós, graças a Deus, nós estamos sendo transformados de glória em glória, né? Todos aqueles elementos velhos de pecado, do velho homem, estão pouco a pouco saindo de nós, ainda que você não perceba. Você só sabe que você está fazendo imersão, está inculcando a palavra, você está compartilhando essa palavra com os irmãos, saindo junto com os irmãos para pregar o evangelho do reino, para fazer o vem e ver, né? Mas você não está percebendo que essa verdade, a verdade está sendo constituída em você. É desse jeito que você vai resultar no que João falou, né? Vamos lá, vamos voltar lá. E assim que você, né, que ele fala, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Quando uma verdade ou realidade de Deus é incrustada em você, é sedimentada em você, né? Essa verdade não sairá mais. Essa é a verdade que permanece em você, mas conosco, porque conosco é com o corpo. Com o corpo, essa verdade estará para sempre. Então, a verdade que é constituída em você, irmãos, é benefício para o corpo todo. Por isso que a igreja, Paulo fala, né? Paulo fala em Timóteo que a igreja é coluna e base da verdade. Toda a verdade que é sedimentada em você, sedimentada em mim, acaba sendo a verdade sedimentada na igreja. E no fim, irmão, a igreja se torna a coluna e base que sustenta a verdade. Nós não somos uma fachada, nós não temos apenas uma aparência de piedade, mas nós temos a realidade da piedade, a realidade de que somos filhos de Deus. Por isso, irmãos, a graça e a misericórdia e a paz da parte, né, de Pai e Jesus Cristo, o Filho do Pai, estão convosco em verdade e em amor. Se você tem a realidade da verdade, você tem a realidade do amor. Por os escritos de João, principalmente as suas epístolas, ele coloca sempre como é que fala? Ele coloca sempre em evidência a verdade e o amor. Irmão, não existe o amor sem a realidade. Deus primeiro através da palavra, da comunhão da vida, Ele nos
né, sedimenta com a verdade, e você tendo a verdade, você tem o amor. Não é o contrário. Não é você tendo a doutrina para você amar. Não, essa é a verdade, realidade de Deus sedimentada em você, tá? Então, por causa dessa verdade, vamos ver, né? Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre, aí a graça, a misericórdia e a paz, né, da parte de Deus Pai, de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco também em verdade e em amor. Porque a palavra de Deus é a verdade que está sendo sedimentada em nós pela comunhão da vida, e a verdade permanece em nós, estará para sempre conosco, como o Espírito da verdade que nos foi dado, né? João capítulo 14. Eu sou obrigado a passar essa fundamentação para vocês, tá? Então, João capítulo 14, versículo 16, 17: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Essa verdade, esse outro Consolador, e já está para sempre conosco. Só que esse outro Consolador, no começo, estava no nosso espírito humano. E esse outro Consolador, esse outro Consolador, que é o Espírito da verdade, que está conosco, né, precisa se espalhar na nossa alma. Então, ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Irmãos, ele estará onde? Primeiramente em nós. Ele estará no nosso espírito. O Espírito da verdade estará no nosso espírito quando nós cremos no Senhor Jesus. Só que, irmãos, qual é a função desse Espírito da verdade que está no nosso espírito para conosco? Qual o seu trabalho? Qual o seu objetivo? Qual o propósito de ele estar em nós? Está no nosso espírito. É justamente para trabalhar a verdade de Deus na nossa alma. Vocês entenderam? Então, Deus, né? Aí Deus usa a palavra de Deus, né? Por isso a palavra de Deus está sendo sedimentada, a verdade está sendo sedimentada em nós através da palavra. João 16, versículo 13: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, o Espírito da verdade que está no nosso espírito vai nos guiar a toda a verdade. Esse nos guiar, o nosso ser, a nossa alma, vai nos guiar a toda a verdade. De que maneira vai nos guiar a toda a verdade? É a palavra. Ele não falará por si mesmo, né? Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará coisas que hão de vir. Quer dizer, a palavra que ele vai anunciar, a palavra que ele vai dizer, irmãos, essa palavra nos santifica, essa palavra nos santifica com a verdade. A verdade é produzida dentro de nós. E esse Espírito da verdade que está no nosso espírito para trabalhar na nossa alma é a unção que João falou em 1 João capítulo 2, versículos 20 e 27. Vocês se lembram ainda disso? Ele diz: vocês já têm a unção que vocês receberam do Santo. E depois ele fala, né, essa unção que vocês receberam vos ensinará a respeito de todas as coisas. Então esse é o Espírito da verdade que está em nós e quer mudar, transformar a nossa alma, sedimentando a verdade em nós. Ó Senhor Jesus, a graça, porque aqui fala de misericórdia e graça. Irmão, vocês sabem que a graça sempre abre o caminho para a misericórdia, porque misericórdia alcança-nos em uma situação miserável onde a graça não alcança. Nós estávamos numa situação tão lamentável, tão miserável, como vivendo como filhos da ira,
a graça de Deus não conseguia nos alcançar. Então a graça foi nos alcançar por meio da misericórdia. Então a misericórdia foi lá como um braço, né? Um braço para puxar você, para trazer para a graça. Aí a graça de Deus te supre com tudo é necessário para você receber a verdade, constituir-se com a verdade. Aí o resultado é o quê? O resultado é a verdade e amor. Versículo 4 até 6. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado entre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Irmãos, a verdade sempre tem que produzir o amor. Se você está cheio de verdade, ou você acha que está cheio de verdade, como a grande parte dos cristãos acham que a verdade é o conhecimento bíblico, a verdade é uma doutrina bíblica, você conhece, você sabe até pregar sobre a verdade, você conhece muita verdade bíblica. Irmãos, essa verdade não resulta em amor. Então não adianta você ter muito conhecimento bíblico na cabeça, mas você precisa permitir que a verdade seja sedimentada em você. E a sedimentação da verdade, irmãos, vem pela palavra da vida, pela comunhão da vida. Vocês estão cansados de ouvir isso? Vocês vão ouvir isso até o final da sua vida. Nós precisamos da palavra. É a palavra que nos traz vida. Essa vida que nos traz a verdade. E essa verdade que nos faz produzir o amor. Nós passamos a amar uns aos outros nesse processo. Por isso, irmãos, é tão importante nós continuarmos, permanecermos nessa comunhão da vida, recebendo a palavra da vida, né? Ó Senhor Jesus. Por isso, João diz assim: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre teus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Irmão, João se alegrou muito ver que essa igreja, ou essa senhora, mas eu acho que ele está mais preocupado com a igreja, né, onde aquela senhora mora, ou é a própria igreja, né, ver essa igreja andando na verdade, perseverando na verdade. Isto é uma igreja, irmãos, que aceita a palavra do apóstolo João, uma palavra que ama a palavra, né, do apóstolo João, como palavra de Deus, como em 1 Tessalonicenses 2:13, os tessalonicenses recebiam a palavra de Paulo não como palavra de homem, mas palavra de Deus, a qual de fato é, né, e opera eficazmente nos tessalonicenses que creram na palavra. Irmãos, eu creio que essa igreja, representada por essa senhora Cúria, possivelmente era uma igreja que estava aberta à palavra da vida anunciada pelo apóstolo João. Isso indica, irmãos, que havia já algumas igrejas rejeitando a palavra do apóstolo. Havia algumas igrejas que não recebiam mais a palavra de João como a palavra da vida, como a palavra que vinha de Deus. E rejeitando a palavra de João ali, irmãos, estariam fora da comunhão. E fora da comunhão, irmãos, não há dispensação da verdade. Não há verdade sendo sedimentada naqueles que rejeitam a palavra. Se você rejeita a palavra, então você rejeita a comunhão. Rejeitando a comunhão, você não recebe o suprimento da verdade, você não anda na verdade, né? Irmãos, como ele está enfatizando muito isso, porque havia igrejas que rejeitaram a palavra. E agora, Senhora, peço-te, não como que se escrevesse mandamento novo, né, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Isto é, a verdade, se a verdade realmente está sendo, né, depositada em você, você precisa apresentar, né, mostrar que você realmente está andando na verdade, com amor, né? Amemos
uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Olha, esse amor de amar uns aos outros é andar segundo a palavra. Por isso, como é importante a palavra. Se nós temos a palavra, nós temos a verdade. Temos a verdade, nós temos o amor. E se nós temos o amor, nós andamos segundo a palavra. É um ciclo, né? Que não para. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor, tá? Então a verdade entre nós tem que resultar em amor. Quando a verdade não é a realidade divina, né? No passado, muitos achavam que tinha muita verdade na sua cabeça. Ele era doutor em verdade teológica, né? E quando essa verdade não se tornar a sua realidade, irmão, só torna a pessoa mais orgulhosa. Estou certo ou não? Se você é cheio de verdades bíblicas, você é um conhecedor da Bíblia, faz de você um homem que se considera superior aos outros. Mas a verdade não faz isso. A suposta doutrina faz, a suposta verdade que a doutrina faz, mas a verdade mesmo produz o amor. Senhor Jesus. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus como vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, o ensinamento de Cristo, e nela, né, ou nele não permanece, não tem Deus. Irmãos, quem ultrapassa a palavra dos apóstolos, o ensinamento dos apóstolos, tá? E nela, né, não permanece, permanece no ensinamento dos apóstolos, irmãos, não tem Deus. Olha que palavra forte. Se nós, né, não recebemos a palavra do apóstolo João como palavra de Deus, e nós queremos ultrapassar a palavra que vem do apóstolo João, então, e na palavra nós não permanecemos na palavra anunciada por apóstolo João, irmãos, não tem Deus. Olha como é sério. Por isso, irmão, como nós precisamos agradecer ao Senhor por ter nos dado esse caminho, né, de nós amarmos reverentemente a palavra, porque essa palavra é tudo para nós. Essa palavra que produz a comunhão da vida, que produz a verdade dentro de nós e produz o amor para nós sermos edificados, né? Por isso, irmãos, o nosso caminho, irmãos, é seguir a verdade em amor. Efésios 4. Já li isso, né? Efésios 4, versículo 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Irmãos, o nosso caminho aqui, irmãos, é seguir a verdade em amor. Não é seguir a doutrina, teologia, mas seguir a verdade. Porque a verdade é que nos traz amor, né? Seguindo a verdade e crescendo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, o objetivo, irmãos, de andar na verdade é produzir o amor. João 13, 34 diz o quê? João 13, 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. É isso, né? 34, 35. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então não adianta dizer eu sou discípulo do Senhor e o Senhor nos mandou discipular as nações
Irmão, quem é discípulo do Senhor ama uns aos outros. E como amar uns aos outros, irmão? Seguir a verdade. E de onde vem a verdade? É a palavra da vida, a comunhão da vida, tá bom? Então vamos lá. Então vamos nos acautelar para não perder aquilo, né? Vamos lá. Senhor Jesus. 7:30. Vamos acautelar-nos para não perdermos aquilo que temos realizado com tanto esforço, né? O enganador e anticristo quer nos fazer perder. Então, tudo que ultrapassa o ensinamento de Cristo e nele não permanece, não tem Deus. Tudo que ultrapassa, esse ultrapassar é que vai além. Vocês se lembram em Gálatas 1, 8 e 9? Tudo que vai além do que Paulo havia ensinado aos Gálatas, seja anátema, é outro evangelho, né? Então, tudo que ultrapassa o ensinamento de Cristo por meio dos apóstolos não tem Deus. Atos 2, 42. Eles, na primeira igreja primitiva, eles perseveravam no ensinamento dos apóstolos. Se você não permanece nesse ensinamento, não tem Deus. Muitos enganadores, irmão, Satanás muda de estratégia em cada época, tem saído do mundo afora para distrair a igreja, para distrair do falar genuíno de Deus, que resulta em comunhão e amor fraternal. Na época de João eram aquelas heresias, mas, irmão, hoje Satanás usa outros meios. Em todas as épocas ele tem um jeito de distrair o povo de Deus. Portanto, irmãos, quem vem ter conosco, versículos 10 e 11, né? Se alguém vem ter convosco e não traz esse ensinamento, não o recebais em casa. É forte, não é forte? Se alguém procura você, ou telefona para você, ou escreve no WhatsApp para você, que não traz essa palavra, não está na comunhão da vida pela palavra da vida, não o receba em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Não o recebais em casa, não lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Então você, às vezes, pela sua bondade natural, seu amor natural, eu vou tentar convencer ele, vou tentar ajudar ele, você vai ser contaminado, você vai ser cúmplice das suas obras más. Portanto, irmãos, vamos nos precaver. Não vale a pena, irmãos, não vale a pena. Deixa o Senhor dirigir a situação. Quanto a você, zela por você mesmo. Não o receba em casa, não lhe dá boas-vindas, para não ser cúmplice das suas obras más. Versículo 12. Ainda tinha muitas coisas para vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Irmãos, isso é muito interessante. João já era bem avançado em idade. Ele já não podia viajar de cidade em cidade, né? Mas ele desejava muito de estar presente fisicamente com os irmãos. Irmãos, hoje, antes de subir aqui, nós estamos tendo comunhão lá embaixo com os cooperadores. Agenda positiva. Se o Senhor te der condições, vamos acompanhar de perto a liberação, ministração da palavra. Porque, irmãos, nós temos algumas conferências regionais
marcadas, né? E os irmãos podem colocar aí nos grupos. E é diferente quando você está presente fisicamente. Claro que não é possível todos estarem presentes a todo o tempo, é impossível. Mas você sabe que quando você está presente em alguma conferência, em algum momento desse, irmãos, o benefício que você ganha vai muito além das despesas que você teve, do custo que você pagou. Irmãos, e as igrejas ganham muito benefício pelo fato de você ter vindo, né? Então eu falei para os irmãos cooperadores, também eles precisam tirar um pouco o paradigma da cabeça, porque realmente, irmãos, 30 anos atrás era impensável, né, alguém de sul ou sudeste, né, quando você fala vou para o norte, vou para o nordeste, é uma coisa muito difícil. Eu já peguei ônibus em São Paulo para ir para Natal, São Geraldo. Eu levei 44 horas para chegar lá. E ônibus quebram no caminho. E lugares precários onde ônibus param, né? Mas era muito difícil alguém do sul, do sudeste ter comunhão com os irmãos do norte e nordeste. Mas, irmão, hoje mudou, tudo mudou, né? O transporte aéreo facilitou muito, né? Então, irmãos, não põe isso na cabeça, eu sou do nordeste, eu nunca vou para o sul, nunca vou para o sudeste, né? Eu sou do Brasil, nunca vou para o Equador, nunca vou para Bolívia, né? Irmãos, nós sabemos que o Senhor já encurtou as distâncias. Vai falar, mas é muito cara a passagem. Mas se você comprar com antecipação, se você comprar na hora certa, irmão, tem passagens muito econômicas, sabe? É que se você não quer ir, você deixa para a última hora, aí o preço realmente é proibitivo. Então eu falei para os cooperadores, vamos tirar esse paradigma da nossa cabeça. Vamos andar mais perto um do outro. Vamos estar seguindo, né, a palavra. Sim, né? Claro que eu digo, não é possível fazer isso todo mundo a todo tempo. Mas, irmãos, se mais pessoas começarem a acompanhar, irmãos, o benefício é de toda a igreja. Nós vamos ser mais saudáveis, mais cheios de encargo pela obra do Senhor, pelo que o Senhor está fazendo hoje, não é verdade? Pensar em ir para a África do Sul, você nunca pensou na sua vida, e agora o Senhor nos proporcionou essa oportunidade. Centenas dos irmãos daqui estão indo para a África do Sul. Isso é uma quebra de paradigma, certo? Eu nunca pensei que pudesse ir para a África, agora eu estou indo para a África. Por isso, irmãos, né, o Senhor vai quebrando esse paradigma e encurtando distâncias, porque o Senhor quer produzir, irmãos, essa igreja gloriosa, né, que é de toda a terra. Ele está encurtando as distâncias. Por isso, irmão João queria muito estar fisicamente ali, né, para que a alegria seja completa. Agora vamos entrar rapidamente em 3 João. 3 João, versículo 1. O presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Veja como João enfatiza demais essa questão de que o amor não vem pelo ensinamento, o amor não vem pela doutrina, mas o amor vem pela verdade. Não é verdade bíblica, não é conhecimento bíblico, é a verdade mesmo sendo constituída em nós por meio da palavra da vida, da comunhão da vida, né? Então, irmãos, aqui fala, amado, acima de tudo isso, vamos ver primeiro o Gaio. Quem era o Gaio? Não sei, né? Só que em todo o Novo Testamento há alguns registros de alguns Gaios. Vamos lá, Atos capítulo 19, versículo 29, tem um Gaio aqui. 19, 29. Foi a cidade tomada de confusão
né? E onde estou? E todos a uma arremeteram para teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Então esse Gaio era companheiro de Paulo, sofreu com esse tumulto ainda em Éfeso, tá? E nós temos outro Gaio, em capítulo 20, versículo 4, diz assim: acompanharam-no até a Ásia, Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco, e bem segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe. Então nós ficamos sabendo que esse Gaio vem de Derbe, tá? E agora Romanos 16, tem outro Gaio, Romanos 16, versículo 23. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. Então esse Gaio de Romanos 16 é um Gaio hospedeiro, que tinha, né, ministério de hospedar as pessoas, gostava de hospedar as pessoas, e chegou a ser hospedeiro de Paulo, e também hospedava toda a igreja, coisa maravilhosa, né? Então, irmãos, eu sei que tem irmãos e irmãs que gostam de hospedar, né? Então, graças ao Senhor, quanto mais agora nós vamos acompanhando as conferências, acompanhando a agenda positiva, irmãos, as igrejas que hospedam a conferência vão sofrer um pouco mais. Sofrer em que sentido? Vão ter que hospedar muita gente. Então nós temos que despertar esse espírito de hospedeiro. Você está disposto a hospedar? Né? Você põe culpa na sua esposa, que ela não gosta de hospedar, ou põe culpa no seu marido, que não gosta de hospedar, né? Então vamos abrir o nosso coração para hospedar, certo? E vamos ser esses hospedeiros. Então eu não sei se é esse Gaio, mas tem características, né? 1 Coríntios 1,14 também tem um Gaio, né, ali, mas eu não vou ler, tá? Porém, não podemos afirmar se seria algum deles ou outra pessoa. Perdão. Mas de qualquer forma, o Gaio de Romanos 16, 23 hospedou a Paulo e tinha um hábito de hospedar toda a igreja, tá? O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade, irmão, amar na verdade é somente possível para quem vive na comunhão da vida. Recebendo de contínuo o suprimento da verdade, não é por esforço humano ou pela ética, né, de amar as pessoas. Amado, acima de tudo, vamos lá, versículo 2: acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Irmãos, é muito interessante falar desse jeito. João já era idoso, falando com outro que parece que também não tinha pouca idade. Então ele fala: acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Irmão, isso é muito provavelmente a sua saúde já não andava tão bem, já devia ter, né, idade. E só que, irmão, nós podemos envelhecer no corpo, mas a nossa alma manter sempre em saúde. Como está a sua alma? A sua alma está prosperando? A sua alma está tendo saúde? Tudo depende, irmãos, do quanto você está envolvido com a palavra da vida, quanto você está envolvido com a comunhão da vida. Quanto mais você pratica tudo isso que nós estamos vendo, irmãos, praticar, sair com casas de adolescentes, sair com adolescentes, fazer formação
desses batalhões, né? Os capitães, as tropas. Se você é uma pessoa de mais idade, mais maduro, né? Você participa como intendente, dando, né? Fazendo logística, como o irmão Cido de Foz do Iguaçu, cabeça branca, testificou aqui na frente, né? Ele até vendeu o carro dele e comprou uma van. Não que ele precisasse, mas o Senhor deu um encargo para ele de estar sempre lotando a sua van de tropas e capitães, e ele como intendente, e quer levar essa tropa, esses capitães para todo lugar, esses batalhões, né, terem mobilidade por meio dos intendentes. Irmão, vamos fazer isso? Mais irmãos que tenham mais idade, vamos abraçar os nossos adolescentes, vamos abraçar os nossos jovens, vamos usar a energia que eles têm, não é isso? Para fortalecer os nossos grupos familiares, para nós, né, multiplicarmos em número na nossa igreja, nas igrejas da nossa redondeza. Vamos fazer vem ver, né, nos bairros, vamos, né, e cuidar deles nos nossos grupos familiares, tá? Então, vamos ser prósperos na alma. Eu tenho certeza, irmãos, quando a alma está contente, o corpo fica melhor, não fica? Né? Se você tem problema na alma, está angustiado a vida toda, o tempo todo, né? Depressivo o tempo todo, o seu corpo também se abate. Mas quando a sua alma está próspera, está envolvida com dormir com Deus, acordar com Deus, né? Você viver sempre na presença dos adolescentes rejuvenesce você, né? Você ficar muito tempo só com os de cabeça branca, envelhece você, né? Se você ficar mais perto dos mais jovens, saindo com eles, fazendo bem e ver, tenho certeza que você vai ficar muito mais jovem, tá? E Paulo desejava que em todas as coisas ele vá bem e tenha saúde no sentido físico. Senhor Jesus, assim como é próspera a tua alma, irmão, o homem formado de espírito, alma e corpo. Eu vou dar alguns versículos, principalmente para os mais novos, ou adolescentes, ou jovens, né? É bom a gente saber esses versículos. 1 Tessalonicenses 5:23. 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, aqui está bem claramente explicitado que nós somos de três partes, né? O nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós cremos no Senhor Jesus, eu já falei isso, nosso espírito foi regenerado, o espírito ali habita, o Espírito de Deus habita no nosso espírito. Romanos 8, 9 e 16, já falamos várias vezes. Então, a partir dessa salvação do Espírito que recebemos na conversão, Deus precisa trabalhar na nossa alma. Romanos 12, 2, você sabe isso? Conhece esse versículo? Não. Romanos 12, 2. Como diz? Meu Deus, não estou achando Romanos. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O meu espírito foi salvo na regeneração quando eu criei em Jesus. A vida de Deus entrou em mim e o Espírito de Deus passou a habitar no meu espírito. Só que o Senhor precisa ganhar a minha alma.
Então, como inicia-se, né, a salvação da alma? Inicia-se com a renovação da minha mente. A minha mente velha precisa ser renovada, né? Eu não tinha um conceito de fazer imersão na palavra, não tinha um conceito, né, de receber a palavra da vida, viver na comunhão da vida, e agora Deus está renovando a minha mente e vendo que essa é a maneira certa de eu viver. A renovação da minha mente vai transformar a minha alma, tá? É isso que Deus está fazendo. E a transformação ocorre pela circulação da vida pela palavra, na comunhão do corpo. João confirma que Gaio tinha prosperidade na alma, por isso o seu desejo era que a sua saúde física também prospere. Isso pode indicar que ele já tinha uma idade avançada. Agora, irmãos, eu vou começar a falar de uma parte que está muito relacionada conosco. Versículo, onde estou? Versículo 4, né? Não tenho uma maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Irmãos, quando nós andamos na verdade, quem cuida de nós não tem alegria maior para eles, né? Na verdade, Deus fica alegre. Quando nós andamos na verdade, Deus fica alegre. Vamos andar na verdade. Não vamos viver na falsidade, na aparência, na fachada. Nós temos que viver na verdade. E essa verdade nós vivemos pela palavra da vida e pela comunhão da vida. Bom, vamos lá. Versículo 5. É isso, né? Não tem aqui, né? Versículo 3 ainda, aqui diz: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Esse versículo eu pulei, né? Irmãos, o que quer dizer que João teve notícias de Gaio pelos irmãos que vieram, né, da parte dele, e deu testemunho da sua verdade, da verdade de Gaio. Irmão, você sabia que cada um tem uma verdade? Não é que a verdade seja relativa, a verdade é uma só, mas você tem a sua verdade, outro tem a outra verdade. O que é a sua verdade? É a quantidade de verdade que foi sedimentada em você. E a quantidade de verdade que é sedimentada em você vai definir o quanto você anda na verdade, certo? Mas quem são essas pessoas que vieram dar notícia de Gaio para o João? Quem são essas pessoas? Então vamos para o versículo 5. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor, bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios, portanto devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Irmãos, aqui então, nesse contexto, está revelando que João tinha um grupo de irmãos que visitava as igrejas. Estou certo ou não? Não é? Aqui existia um grupo de pessoas que visitavam de igreja em igreja. Irmão, graças a Deus, hoje nós retomamos essa prática. Nós temos, irmãos, missionários. Nós temos nossos colportores. Quem está ajudando o continente africano no dia a dia? O irmão Ami, como outros cooperadores, tem ido ali para o continente africano para dar
né, para instalar, né, para estabelecer o SEAP, a comportagem, né, e dar condições para todos acompanharem a palavra profética, né. Nós compramos televisores para eles, nós levamos aparelho de celular para eles, para que eles possam acompanhar de perto a palavra. Essa é a condição número 1. Mas em segundo lugar, nós precisamos ter SEAP ali, aperfeiçoando as pessoas para virarem comportores. E nós também precisamos enviar comportores para os ajudar a andar nos trilhos, no dia a dia, como eles conseguem prosseguir. Por isso, irmão, nós precisamos enviar e também nós ajudamos a imprimir livros, publicar livros, para que o Evangelho do Reino, através dos livros, seja pregado. Então, irmãos, isso tudo demanda muitos missionários sendo enviados para a África. Muitos vão e vêm, vão e vêm. Hoje nós temos quantos na África? Nesse momento temos 90. Tudo isso? Mais de 90 missionários ali. Não é maravilhoso, irmãos? Eu não sei se João tinha 90, né? E aqui fala assim: amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. Quem são esses os irmãos? São os missionários. No nosso tempo de hoje são os comportores. Irmãos, os nossos comportores que foram enviados para a África são de pouca idade. Muitos não passam de 20 anos, 21 anos, 22 anos de idade. Eles já estão na frente da obra. Eles estão ajudando igrejas, países, um país, cuidando de um país, cuidando de 2 países, 3 países. Irmãos, tão pouca idade. Porque hoje, irmãos, a capacidade não é nossa. A capacidade vem da palavra. O poder é a palavra. Por isso, irmão, o que esses nossos missionários estão fazendo? É facilitar com que as igrejas desses países recebam a palavra da vida e sejam introduzidos na comunhão da vida. Irmãos, aí tudo vai correndo pelo poder da palavra. Nós não precisamos fazer grandes esforços, irmãos, só seguir nessa trilha. Por isso é tão importante, irmão, por isso que eu vou repetir até enquanto você existir. É a palavra da vida e a comunhão da vida que vai nos levar a fazer a vontade de Deus. Porque quem faz a obra de Deus é o próprio Senhor, por meio da sua palavra. Imagina só, irmão, quem nesse mesmo momento, quem está fazendo a obra lá? Quem está trabalhando lá? Quem está operando milagres? Irmãos, é a própria palavra, é o poder da palavra. Por isso, irmãos, os nossos irmãos mandados para lá estão fazendo isso, só isso, certo? Facilitando a palavra e a prática da palavra. Por isso, aqui fala assim: os quais perante a igreja deram um bom testemunho do teu amor, bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Então, irmãos, aqui João está falando: Gaio, realmente você é um grande hospedeiro. Você hospeda esse grupo de irmãos, né? Esses comportores, esses missionários que estão correndo de igreja em igreja, cidade em cidade, província em província, né? Agora, você não só os hospede. Eu vou pedir mais uma coisa, não sei se vocês perceberam desse versículo: não só os receba bem, hospede bem, mas também encaminhe-os. Sabe o que é encaminhar? Hein? Encaminhar, dar condições para eles prosseguirem a viagem, prosseguirem a jornada, não é isso? Não é só hospedar, dar-lhe comida, bebida, né, teto, mas encaminha. Eles precisam ir para Colossos, certo? Encaminha. Veja se você consegue, né, ver passagem
né? Ver transporte, ver condições para eles almoçarem no caminho, comerem no caminho, sabe? Isso é encaminhar. Então Gaio não só hospede, mas encaminha também, né? Porque eles precisam dessa mobilidade para atender a necessidade das igrejas, né? Em sua jornada por modo digno de Deus. Aí versículo 7, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Irmãos, já falei várias vezes no passado, irmãos, verdadeiramente os nossos colportores, eles não recebem nada de ninguém, não recebem donativos. Por isso, irmãos, eu digo para os irmãos colportores, nunca faça assim, posso orar por você, tal, por favor, ajude o nosso projeto, né? Nós não recebemos donativos. Não recebemos donativos. Aquilo que tem na sua mão, que você vai passar para a pessoa, é uma coisa caríssima, que é o Evangelho do Reino. Ele deveria dar valor com o que você está na mão. Você não precisa mendigar para a pessoa contribuir, né, com um projeto, não. Esse livro que eu vou passar para você é de altíssimo valor. Vai ajudar você a conhecer o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino é Deus quer governar a sua vida, Deus quer governar a sua família, quer governar, né, todas as suas ações. Então você vai conhecer o Evangelho do Reino através desses livros. Não precisa, irmãos, depender dos gentios, donativos para prosseguir a viagem. Não, nós, né, nada recebemos dos gentios. Por isso eu disse, irmãos, Paulo falou aos coríntios que, né, não se amordaça o boi quando está trabalhando no campo, e o trabalhador é digno daquilo que ele trabalha, né? Por isso ele fala, aquele que, como é que é? Aquele que prega o Evangelho, que viva do Evangelho. Que prega do Evangelho, que viva do Evangelho. Mas não é dependendo dos irmãos, das pessoas, do gentio nos dando donativo, não. É a própria comportagem traz, o suprimento para a necessidade do comportor. Então, ninguém está doando nada, mas próprio trabalho deles está suprindo a necessidade deles. Então, graças ao Senhor por isso. Bom, vamos lá, vamos continuar. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Irmãos, quem coopera com os comportores, quem coopera com os missionários, é um cooperador da verdade, porque o que eles trabalham, o que eles levam, é levar os irmãos, levar a palavra da vida para os irmãos, para as pessoas entrarem na comunhão da vida, e na comunhão da vida vão receber a verdade. Portanto, quem está ajudando nisso é cooperador da verdade, tá? Tá certo ou não? Agora vamos para um aspecto negativo, versículo 9. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Quer dizer, não era tudo positivo, não. Havia nas igrejas ali, que João mandava os missionários para cuidar das igrejas. Sabe o que é cuidar das igrejas? É levar a palavra da vida. A palavra de João precisava ser levada para as igrejas. Irmãos, graças a Deus, hoje nós temos o IVPT. O IVPT, né, leva a palavra ao mesmo tempo para todos os lugares. Por isso, irmão, graças a Deus, não se surpreendam que os nossos irmãos da África estão assistindo essa mensagem. Não se surpreenda que os nossos irmãos lá da Ásia podem estar acompanhando essa palavra. Nossos irmãos lá da Oceania, da Europa, dos Estados Unidos, México, estão acompanhando essa palavra. Então, irmãos, hoje a palavra está indo de uma maneira tão dinâmica,
tão rápida, né? Mas naquele tempo dependia desses irmãos indo de cidade em cidade para levar a palavra de João, tá? Mas graças ao Senhor hoje é bem mais rápido. Hoje nós estamos só ajudando as pessoas a praticar essa palavra, né? Ó Senhor Jesus, vamos lá. Então, infelizmente, existia líderes das igrejas, aqui representa alguns líderes das igrejas, que não aceitavam o ministério de João. Eles não recebiam a palavra que João anunciava como palavra da vida, como palavra vinda de Deus. Olha só, isso já no final do primeiro século, tá? Então Diótrefes, na verdade, representa, tá, uma situação daquela época. E quando você não tem apreciação pela palavra, né, profética, irmãos, também você ficou de fora da comunhão da vida. Quando algumas igrejas ficam fora da comunhão da vida, irmãos, a tendência é morrer, não ter saúde espiritual. Por isso, irmãos, vamos nos manter sempre ligados à vida. Por isso, né, aqui ele diz, por quê? Porque quando você tem alguma razão de você não apreciar a palavra de João. Por quê? Porque eu também, o mundo me afetou. Satanás, o diabo usou o mundo para me influenciar. Por que só João? Eu também não posso liderar um grupo. Eu também, porque Deus só fala por Moisés. Deus também não fala por meio de mim, não tem falado por meio de nós, como disse Miriam e Moisés, né? Como disse Corá e Datã e Abirão. Por que então Moisés se coloca alguém como alguém especial sobre nós? Sabe? Então esse tipo de engano, Satanás já se espalhou ali. Então havia pessoas que disputavam a primazia, né, preeminência na obra do Senhor. Irmãos, infelizmente isso já aconteceu. Ó Senhor Jesus. E achando que eu não preciso mais seguir João, né? Não preciso seguir João. Então, ali João fala assim, versículo 10: por isso, se eu for aí, né, far-lhe-ei lembrar das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Olha que ponto chegou Diótrefes, representa um grupo de líderes das igrejas daquele tempo. Por isso, irmãos, é horrível não aceitar, né, apóstolo João naquela época. Versículo 11: amados, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Aqueles que praticam o mal jamais viu a Deus. Infelizmente, irmãos, Diótrefes rejeitou a João, rejeitou a palavra da vida que vinha de João e rejeitou a autoridade de João como apóstolo. Irmãos, apóstolos têm autoridade sobre a igreja. Dá uma olhada, 2 Coríntios 10, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 8. Como diz? Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei. Quer dizer, Paulo tinha autoridade sobre a igreja em Corinto, né? E essa autoridade é para edificação e não para destruição. Capítulo 13 de 2 Coríntios, versículo 10: portanto escrevo estas coisas estando ausente, para que estando presente não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para a edificação e não para destruir. Então, apóstolos têm autoridade de Deus sobre as igrejas para edificação. Então aí vem esses rebeldes, como Diótrefes, rebelando-se contra João,
não recebendo os missionários que vinham da parte de João, e não só não recebe, quando alguém recebe, expulsa da igreja. Irmãos, isso é muito, muito, muito sério, tá? Aí, irmãos, ele dá o exemplo de Demétrio, versículo 12. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e o nosso testemunho é verdadeiro. Irmãos, quando nós, Senhor Jesus, infelizmente no final do primeiro século, aconteceu já isso, porque já são indícios de que a degradação havia começado na igreja. Então, alguns líderes não aceitavam o governo de Deus por meio das palavras do apóstolo João. Esses líderes lutavam pela primazia, disputando a preeminência. Esta foi a principal causa da degradação da igreja. Portanto, irmãos, graças a Deus que nós recuperamos desse primeiro tiro. Assim foi o primeiro tiro dado por Satanás, e acertou em cheio na palavra da vida, na comunhão da vida. E o segundo tiro é exatamente essa situação de Diótrefes, gostar de preeminência, gostar de lugar especial na igreja, de hierarquia, né? De privilégios, de poder, né? Esse é o segundo tiro. E o terceiro tiro é o mundo nos dominando através do amor ao dinheiro. São 3 tiros que Satanás deu, mas graças ao Senhor, no nosso tempo o Senhor tem restaurado esses 3 aspectos. Nós temos esse tripé novamente estabelecido. Nós amamos a palavra, nós amamos a palavra da vida, nós estamos vivendo na comunhão da vida, e as coisas estão sendo restauradas. Em segundo ponto, nós rejeitamos hierarquia, rejeitamos, irmãos, a qualquer dominação por posição, né? Luta pela posição. Nós lutamos, irmãos, para o funcionamento de todos os membros do corpo de Cristo. Irmãos, nunca foi tanta oportunidade para todos servirem. Nós temos, os nossos adolescentes estão servindo, os nossos jovens estão servindo, os nossos adultos estão servindo, nossas irmãs estão servindo, nossos irmãos maduros estão servindo. Todos têm lugar nesse serviço. E os nossos jovens irmãos estão sendo usados como missionários, indo de continente em continente, para pregar o evangelho do reino a toda a terra. Irmão, o Senhor restaurou tudo isso, e ainda restaurou a questão do dinheiro. Irmãos, hoje milagres e milagres estão acontecendo no nosso meio. Investidores do reino estão sendo de fato, irmãos, e consolidado no nosso meio, e a obra do Senhor vai ter recursos financeiros para avançar em cada região e também em toda a terra. E nós temos mão de obra, né, para avançar a obra do Senhor em toda a terra. Nós temos cada vez mais ceapistas sendo aperfeiçoados. Nós temos formação de comportores aperfeiçoados para atuarem em diversos continentes. Graças ao Senhor por isso. Jesus é o Senhor.